É manhã do dia 26 de julho de 2002, e o Boeing 727 da FedEx se aproxima da cabeceira 09 do aeroporto regional de Tallahassee. Minimums 100. Caution, terrain. Nada ficaria bem naquele dia, e os motivos nós veremos agora. Sejam todos bem-vindos, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse é o Caixa Preta número 1. Aeroporto Internacional de Memphis, 4 horas e 24 minutos da manhã. Com 10 minutos de atraso devido a ajustes em seu compartimento de carga, o Boeing 727-200 da FedEx, de matrícula November 497 Fox Echo, começa a ser rebocado. No cockpit do voo 1478, tínhamos 3 tripulantes. O comandante, até então com 55 anos de idade e aproximadamente 14 mil horas de voo, 2.750 dessas no equipamento em questão. O seu certificado médico aeronáutico estava válido e com uma única ressalva, a de se usar lentes corretivas. Os arquivos da FedEx indicam que seus exames de proficiência eram satisfatórios e que recebeu treinamento sobre aproximações visuais, operação em aeródromos desprovidos de torre de controle, gerenciamento de fadiga e CRM. Os arquivos também indicam que ele não participou do treinamento para prevenção de situações como CFIT e Black Hole, um fator preponderante para o que estava por vir. CFIT é a sigla dada ao acidente aeronáutico que ocorre quando uma aeronave em perfeito estado de funcionamento e sob o controle de um piloto colide com solo, água ou obstáculo devido à perda da consciência situacional do tripulante. Ao lado do comandante tínhamos o primeiro oficial, com 44 anos e aproximadamente 8.500 horas de voo totais, destas 1.980 como tripulante do Boeing 727. Os arquivos da FedEx indicam que seus exames de proficiência também eram satisfatórios e que recebeu treinamento em aproximações visuais, operações em aeródromos desprovidos de torre, CRM, gerenciamento de fadiga e CFIT. No caso do primeiro oficial, ele tinha uma deficiência em sua visão que resultava na redução da capacidade de diferenciar certas cores. O seu certificado foi emitido baseando-se na sua experiência operacional anterior como um aviador da Marinha. Este é mais um fator importante no que estava por vir. O terceiro componente da tripulação era o engenheiro de voo, figura comum nos cockpits das aeronaves daquela época. Ele tinha 33 anos, cerca de 2.600 horas de voo, e seus exames de proficiência também eram satisfatórios. Segundo os arquivos da FedEx, ele havia sido treinado para aproximações visuais, operação em aeródromos desprovidos de torre de controle, gerenciamento de fadiga e CRM. O destino daquele voo era o aeroporto regional de Tallahassee, na Flórida, que possui 2 pistas perpendiculares. As cabeceiras 2736 possuíam o auxílio de aproximação ILS, sigla em inglês para o Sistema de Aproximações por Instrumentos, que fornece uma trajetória de precisão aos pilotos durante os pousos. Já as cabeceiras 09 e 18 possuíam apenas auxílios visuais, como o PAPI, ou Precision Approach Path Indicator, que nada mais é que um conjunto de luzes montado ao lado da pista que indica aos pilotos, através de fechos de luzes vermelhos e brancos, se eles se encontram na rampa ideal para pouso. Se suas aeronaves estiverem na rampa ideal, os pilotos verão 2 luzes vermelhas e brancas. Caso estejam ligeiramente baixos, verão 3 luzes vermelhas e uma branca. A indicação de 4 luzes vermelhas diz aos pilotos que estão muito baixos em relação à rampa ideal de aproximação. O mesmo princípio é aplicado para aproximações mais altas do que o recomendado, quando o sistema mostra 3 luzes brancas e uma vermelha para aproximações ligeiramente altas e 4 luzes brancas para aproximações muito altas. Outro detalhe importante a se observar sobre o aeroporto é que na trajetória de aproximação da cabeceira 09 existe uma extensa área de mata, sem nenhum tipo de iluminação ou referências visuais, facilitando a ocorrência do fenômeno conhecido na aviação como Black Hole. O Black Hole é uma ilusão de ótica que ocorre durante o voo noturno, especialmente durante aproximações visuais e em locais desprovidos de iluminação artificial na trajetória da aeronave até a cabeceira da pista. Essa ilusão faz com que os pilotos pensem que estão em uma altura mais elevada do que realmente se encontram, fazendo com que os mesmos façam aproximações perigosamente baixas. Segundo os dados da Caixa Preta e do controle de tráfego aéreo, as fases de subida e cruzeiro do voo foram normais, sem nenhum evento atípico. O primeiro oficial era quem estava nos comandos naquela manhã. Às 5 horas e 11 minutos, o engenheiro de voo recebe a informação meteorológica do aeroporto, que indicava nuvens esparsas, vento vindo de 120 graus em relação ao norte magnético
com velocidade de 5 nós e visibilidade de 9 milhas. As condições eram favoráveis para uma aproximação visual. Após o recebimento das informações, o primeiro oficial pergunta ao comandante em qual pista eles pousariam, e o comandante respondeu que iriam pousar na cabeceira 27, cabeceira que oferecia auxílio para pouso por instrumentos. 2 minutos depois, eles são autorizados pelo controle de tráfego aéreo a descerem até o nível 240, ou seja, 24 mil pés em relação ao nível médio do mar. Logo em seguida, o engenheiro de voo informa aos pilotos sobre a posição de estacionamento e os alerta que, de acordo com os procedimentos da companhia, o aeroporto de Tallahassee era considerado de risco moderado para a ocorrência de CFIT. O Manual de Operações de Voo da FedEx trazia em nota que a possibilidade de acidentes do tipo CFIT era 3 vezes maior durante o período noturno. Como a maioria dos seus voos eram realizados nesse período, o módulo de treinamento sobre essas possibilidades foi criado. A FedEx também avaliava os aeroportos utilizados em sua operação baseando-se nos fatores conhecidos e contribuintes para esse tipo de acidente. Os aeroportos considerados de alto e médio riscos eram identificados com uma coloração diferenciada nas cartas de aproximação. Às 5 horas e 15 minutos, o Centro de Controle de Jacksonville autoriza a descida da aeronave até 9 mil pés. O comandante coteja a informação e passa ao primeiro oficial as velocidades que seriam utilizadas durante aquela aproximação. 1 minuto depois, o primeiro oficial inicia seu briefing para pouso, citando que faria uma aproximação visual para a cabeceira 27 e que utilizariam o ILS como uma referência para pouso. Às 5 horas e 19 minutos, já em descida e tendo se preparado para pouso na cabeceira 27, o primeiro oficial pergunta ao comandante se ele não gostaria de pousar na pista 09 e citou que essa também teria o PAPI como auxílio visual. O comandante responde que talvez sim e que teria um táxi um pouco mais longo após o pouso. Ele também disse que pelo setor que estavam aproximando-se, o pouso na cabeceira 27 seria tão fácil quanto em qualquer uma das outras pistas. 3 minutos depois, às 5 horas e 24 minutos, a possibilidade de pouso na 09 é novamente trazida à tona, agora pelo comandante, que cita os auxílios para pouso naquela pista e pergunta ao primeiro oficial se ele não gostaria de pousar naquela cabeceira. O primeiro oficial responde que eles estariam voando em direção a ela, mas que estava em dúvida devido ao táxi mais longo após o pouso. Logo em seguida, o primeiro oficial diz a seguinte frase: "Sempre pensei que deveríamos pousar de acordo com o vento predominante. De fato, as aeronaves decolam e pousam normalmente contra o vento. Isso aumenta a segurança das operações, pois há um acréscimo na produção de sustentação nas asas, fazendo com que os pousos e a decolagem sejam mais curtos e com menor velocidade. No caso daquela manhã, o vento de 120 graus estava mais alinhado com a cabeceira 09, mas como sua velocidade era baixa, cerca de 5 nós, pousar na cabeceira oposta, já que possuía um auxílio de precisão, não afetaria em nada a sua segurança. Muito pelo contrário, poderia ter evitado o que estava por vir." O comandante então responde que com apenas 5 nós de velocidade de vento, a única vantagem que teriam em pousar na 27 seria o auxílio ILS. Além disso, o comandante perguntou ao primeiro oficial se ele tinha familiaridade com aquele aeroporto, e sua resposta foi negativa. Às 5 horas e 27 minutos, o engenheiro de voo reporta aos funcionários de solo que eles estavam a aproximadamente 5 minutos do pouso. O agente de solo então responde que a fonte de energia externa para a aeronave estava preparada e que solicitaria o transporte dos tripulantes até o hotel. 1 minuto depois, o primeiro oficial pergunta se eles haviam decidido se pousariam mesmo na pista 09, e o comandante responde que sim, que ele poderia pousar na 09 se assim preferisse. O primeiro oficial diz então que faria uma aproximação visual para a cabeceira 09, ressaltando a existência do PAPI ao lado da pista e solicitando o checklist de aproximação. Às 5 horas e 29 minutos, o comandante pergunta ao primeiro oficial se ele gostaria que fosse informado ao controle de tráfego aéreo que eles já haviam estabelecido contato visual com o aeroporto, e ele responde que sim, que já visualizava o farol rotativo, mas ainda não tinha visual com a pista. O comandante então entra em contato com o controle, que os autoriza para aproximação visual naquele aeroporto. Logo após, às 5 horas e 30 minutos, o primeiro oficial informa que estava em contato visual com a pista e começa então a configurar a aeronave para pouso, solicitando os flaps 2 e 5. 2 minutos depois, ele fica em dúvida se realmente estava visualizando o aeroporto. O comandante então tenta ajudá-lo apontando a direção para a pista. Logo em seguida, o primeiro oficial diz que estava olhando para o local errado e que com a direção que haviam tomado, daria para pousar na cabeceira 27. O comandante disse que sim, mas que não se importava.
Às 5 horas e 35 minutos, a aeronave começa a se alinhar com a aproximação final para a pista 09. O primeiro oficial solicita flap 15, a extensão do trem de pouso e o checklist de pouso. Às 5 horas e 36 minutos, o primeiro oficial solicita flap 25 e cita que estava alinhando com outra referência. Ao mesmo tempo, o alarme sonoro que indicava 1000 pés sobre o terreno soa na cabine. O comandante responde que estava tudo bem. Segundo estudos realizados, nesse momento, o PAPI indicava aos pilotos uma luz branca e 3 vermelhas, e que às 5 horas e 36 minutos e 40 segundos todas as luzes já estariam vermelhas. Pouco depois, já com a aeronave configurada para pouso, o alarme de 500 pés sobre o terreno soa na cabine e o comandante informa que a aproximação estava estabilizada. Poucos segundos depois, a caixa preta grava o primeiro oficial dizendo que ele teria que ficar um pouco alto e que, caso contrário, ele perderia o fim da pista. Mais uma indicação que eles estavam muito baixos naquela aproximação. Às 5 horas e 37 minutos, teríamos o que seriam as últimas palavras captadas dentro da cabine. O comandante pergunta se a pista não estava começando a desaparecer um pouco e logo em seguida disse que achava que ficariam bem. Minimums 100. Caution, terrain. Bank angle. A aeronave então colide com as árvores e atinge o solo, sendo totalmente destruída e engolida pelo fogo. Milagrosamente, nenhum dos 3 tripulantes morreu.